Boa noite, gente. Gente, para quem tava mais cedo, eu fiz uma live que não tava saindo som. Olha que benção. Então, voltei agora porque para quem tava na live naquela hora, eu falei que eu ia tentar voltar hoje. Enfim, nem sei como que eu comecei, mas eu vou falando aqui de uma forma bem natural, que era como eu tava fazendo antes, tá? Então, assim, gente, qual que é a minha intenção dessa live hoje? Porque eu quero compartilhar algumas coisas assim da realidade, né, da maternidade, enfim, eu acho que as pessoas têm, né, talvez essa curiosidade e até mesmo de tirar esse estereótipo da mãe psicóloga, né, porque talvez as pessoas tenham essa ideia de que a mãe psicóloga é sempre regulada, sempre faz, né, ou faz tudo muito certo, ou é aquela mãe que deixa fazer tudo e aí depois dá ruim pro filho, enfim, né, tem alguns estereótipos aí e eu quero começar a compartilhar um pouco mais com vocês, né, dessa minha experiência de como que é ser mãe e psicóloga de adolescente, enfim, e embora eu não tenha falado qual era o exemplo que eu vou dar aqui, mas eu compartilhei com a minha filha que eu iria usar ela de exemplo hoje. Então, só para dizer assim, né, porque eu não gosto de compartilhar muitas coisas dela e detalhes, porque é a vida dela, né, ela é adolescente, tem amigos que me seguem, então a gente tenta manter ali essa individualidade dela, mas compartilhando coisas do dia a dia, só porque eu acho que faz parte, né, desse movimento da gente entender e agregar nessa fase da adolescência. Vamos lá. Então eu comecei antes e quero começar agora dando um exemplo de uma entrevista de uma professora que ela conversou com o Jô. Então, caso você não conheça essa entrevista, depois procura na internet. Eu não assisti a entrevista toda, mas a entrevista começa assim. Aliás, a parte que eu peguei de recorte, ela é assim. Ela é uma professora e aí ela está comentando com o Jô que ela estava dando aula e de repente ela começa a escutar um barulho. E aí ela percebe que tem um menino correndo, né, do lado de fora da sala. E ela, assim ela descreve, e ela preparada, né, 4 anos de pedagogia, não sei quantos cursos né, de magistério ali, de dar aula para crianças pequenas, em salas de aula, ela abre a porta e fala assim, escuta aqui é lugar de correr? E aí o aluno responde, ué, mas aqui não é o corredor? Enfim, então, às vezes, a maternidade real, ela também tem isso. A gente está preparado, mas tem horas que a gente fala assim, Senhor, me ajuda. Enfim, a minha filha sabe que é assim, né? Ela mesma fala disso e brinca com isso, então tudo bem. Mas aí eu quero contar um pouco para vocês como que é essa maternidade real, entendendo a minha filha e como que a gente aplica isso. Bom, para começar a falar disso, eu quero dizer que a forma como eu educo ela é muito assim, numa liberdade dela ter liberdade sei lá, de se expressar, de escolher determinadas coisas, né, de gerar autonomia nela, de gerar pensamento crítico. Então, essa é a minha base, né? Então, existe, assim, uma liberdade, uma permissividade, assim, se a gente for olhar para tipos de educar, né? Existe isso. Então, o que acontece? Vocês estão escutando agora, né, gente? Só me confirma aí que vocês estão me escutando, porque antes deu ruim e eu tive que cancelar a live. Me avisa que vocês estão me escutando. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, né, de recente, assim. A gente fez um combinado, ela tem um patinete, esse é o exemplo, tá, Lê? Ela tem um patinete que a gente deu assim para ela ter justamente essa autonomia de ir e vir para as coisas dela, ela faz bastante coisas, enfim. E aí, recente, a gente precisou fazer uma manutenção nesse patinete, né, porque ela já tinha ele há bastante tempo e tal. Só que a orientação do pessoal, então, que fez essa manutenção, que foi trocado ali os pneus e tudo mais, foi que o pneu precisava ser calibrado.
Então, a gente fez essa orientação para ela. Olha, você precisa calibrar esses pneus de tempos em tempos, porque você usa bastante, né? É o teu peso mais peso de mochila de escola quando vai para a escola, enfim. Então, esse é o combinado, né? E aí, qual que é a questão, assim? Quando a gente, quando o nosso filho ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um auxílio, a gente precisa estabelecer, né? A gente precisa apontar isso, né? Porque às vezes eles nem percebem, e trazer estratégias. Então, claro, tem outros cenários que a gente poderia explorar aqui, né? Mas eu não quero expor ela. Não quero expor ela, então a gente vai manter nesse exemplo. Mas pensando aí na tua rotina, falando de repente convívio social que esse adolescente precisa desenvolver, falando de escola que ele precisa ter ali, né, uma rotina de estudo, se dedicar nesse estudo, né, recuperar notas e tudo mais, isso cabe nesses exemplos também, tá? Alguma atividade de casa que vocês conversem e tudo. Então tá, então a gente aponta, né, a gente mostra, assim, conversando, né, que olha, você entende, né, que isso daqui precisa acontecer, então falando ali do meu exemplo, olha, você precisa manter isso, né, como é o seu veículo, isso tem que ser a sua responsabilidade, porque assim, eu já cuido das minhas coisas e também até pra gente ir gerando né, desenvolvendo essa questão da responsabilidade, da organização, do compromisso, né, para além das outras coisas que já acontecem ali na vida deles. Então esse era o compromisso. Qual que era o recurso que ela precisava? Meu. Bom, tanto na questão financeira de, olha, precisa desse adaptador, então eu estou comprando esse adaptador e você tem isso agora, como de estratégias, né? Então, olha, como que a gente vai fazer? Se você tem que calibrar cada tanto tempo, deixa já esse adaptador na tua mochila, em tal e tal dia que é mais tranquilo para você, voltando da escola, você já passa no posto ali que é caminho, né? Faz ali a manutenção desse patinete e aí tá tudo certo, né? E de repente, eventualmente ali num sábado, num domingo que é mais tranquilo também, dá para ir lá, fazer essa manutenção e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, num geral, a gente conversa muito, a gente estabelece muitos acordos, assim, olha, você tem liberdade, você tem essa autonomia, né? Mas aqui você precisa ter essa responsabilidade. Como que eu vou te ajudar? Porque não adianta só a gente apontar a dificuldade, a gente precisa auxiliar também em como que ele vai conseguir melhorar aquilo. Porque ele ainda não tem essa condição. Se ele tivesse, ele estaria fazendo, concorda? Então, assim, estruturar isso junto dele, trazer soluções, trazer recursos que a gente tenha, seja financeiro, seja emocional, seja cognitivo, para aquela situação, aquele problema, enfim, aquela problemática. E é isso. Então, apontar, dar solução. Então, no meu caso, compartilhando um pouco, né, de como que é o nosso dia a dia aqui, que é um dos objetivos dessa maternidade real, assim, de trazer um pouco de como que isso funciona, existe esse combinado. E aí essas condições de carta branca, de mais liberdade que ela tem para tomar decisões sobre coisas, né? Gente, eu não estou dizendo que ela pode fazer o que ela quer, tá? Mas tem coisas que fica estabelecida que vão acontecer. Por exemplo, ela participa de um grupo em que tem eventos, tem viagens, então assim, já está estabelecido que ela vai participar desses eventos, né? Ela não precisa me pedir para participar desses eventos. Isso já é uma coisa estabelecida. Mas eu posso usar, né, no sentido, eu posso conversando com ela, entender assim, tá, se por exemplo, você não der conta das questões de escola, se você começar a faltar muito por conta dos eventos, a gente vai ter que rever essa questão dos eventos. Então, a frequência que você faz, talvez a gente vai ter que rever isso. Vocês conseguem entender a diferença? E aí, essa questão do patinete foi isso. Eu falei, olha, é sua responsabilidade, você tem o recurso, a gente deu uma possibilidade de estratégia, claro que ela também pode flexibilizar ali dentro daquilo que ela consegue, que talvez ela entende que é melhor fazer, né, dessa forma. A gente não vai ficar indo a cada 2, 3 dias fazendo essa manutenção,
Então ela precisa ter esse compromisso, e caso eu precise trocar este pneu num tempo mais curto do que ele duraria por falta de manutenção, eu vou trocar, mas eu vou descontar da sua mesada. Então, muito a gente se baseia dessa maneira. Eu e ela, pelo menos, funcionamos muito assim. A gente conversa, a gente esclarece, a gente faz acordos. Ah, eu tenho um pensamento de uma forma, ela me aponta que daquele jeito não vai funcionar, que não vai dar certo, a gente conversa de novo, tenta alinhar, tenta encontrar alguns equilíbrios. Nem sempre é assim, às vezes eu falo, é isso e pronto, acabou, porque não tem como ser diferente. Mas isso faz com que a gente consiga ali conversar possibilidades, eu entender como que ela se sente. Então, quando eu falo muito para vocês assim, conversa, entende, dá esse espaço para o seu adolescente se expressar naquilo que ele concorda, no que ele discorda. Nem sempre o fato dele discordar vai fazer com que você mude o seu posicionamento, mas você está dando a possibilidade dele de tanto argumentar, né? Então, fazer este pensamento crítico de mostrar um ponto de vista, como também de expressar o que ele sente, porque aquilo que ele sente e como ele pensa importa, ainda que, para aquele momento, o resultado se mantenha o mesmo. E aí isso começa a abrir essa porta de conversar, de trazer situações difíceis, de buscar ajuda, entendem? Porque assim, nós não somos amigos dos filhos no sentido de a gente tem o mesmo papel. Não, eu tenho o papel de educar, de proteger, de orientar, de dizer não, porque faz parte, né? Porque assim, enquanto adolescente, talvez a minha filha ela é muito tranquila, mas eu sei que tem adolescentes que são diferentes. Então os nãos, eles também cabem, eles também são necessários. Mas se a gente fica só no não, na proibição, de ficar brigando pelas coisas, a gente afasta os filhos, né? Então, rapidinho, só complementando, eu tenho um paciente que o ponto dele é a questão da internet, né? Então ele joga muito, ele fica muito na internet. E aí o que eu tenho tentado aqui com ele é ele estar mais próximo da família. Só que aí o que acontece? Quando ele faz esse movimento de se aproximar, a família, os pais ali, eles estão sempre no discurso de dar lição de moral. Então, porque eu já te falei, porque... Então, o que acontece? Esse adolescente que está saindo ali de uma caverna, de um lugar seguro para ele, que é o quarto dele, o videogame dele, com os amigos, de fazer esse movimento de ir lá, conversar com os pais, de deixar o celular, o jogo, enfim, para ficar com os pais. E aí os pais começam toda uma conversa de você precisa estudar mais, você precisa se dedicar mais, tananã. Ele vai se afastar. Então, naquele primeiro momento, ele fica ali, ele escuta, aí o que ele fala? Você tem razão, você sempre tem razão. É sempre o que ele fala, porque ele não quer discutir, mas ele não sente que ele tem espaço para conversar. Então, sobre a gente ter esse espaço de diálogo, de conversa, de estar aberto, é sobre isso. Porque eu não vou permitir tudo, eu não vou deixar tudo, porque daí qual que é o meu papel de mãe nisso, né? Mas eu dar este espaço de expressão e de diálogo para desenvolver este senso crítico e de expressão das emoções. É isso que é importante, entendem? Porque não só na nossa relação pais e filhos, porque eu sempre penso no adolescente na vida. Então, como que ele vai ser na vida, se em casa é assim? Na vida, eu quero que, falando da minha filha, ela se desenvolva em que ela esteja num ambiente que ela consiga colocar limites, que ela... Mãe, você quer participar ou você pediu errado? Que ela consiga estabelecer limites, que ela consiga olhar e falar assim, aqui não tá legal, seja um relacionamento amoroso, seja de trabalho, e falar, não, eu consigo ir para outro lugar, né? Então, assim, da gente não se diminuir num lugar simplesmente porque acha que não consegue algo melhor, que não cabe em outro lugar, sabe? É essa autoestima que a gente precisa desenvolver nos nossos adolescentes. E é isso
que eu quero deixar aqui com todo esse exemplo e com todas essas informações. Deu para entender? É uma coisa muito difícil para quem está aí no gravado, é algo muito difícil, é uma coisa que você tem muita dificuldade de fazer esse primeiro movimento, de entender tudo isso? Caso sim, me escreve no comentário dessa live para eu dar mais dicas de como que a gente pode fazer sobre isso. Me fala, compartilha quais são as suas dificuldades, especialmente sobre esse tema, para que a gente consiga aí ajudar nessa relação de pais e filhos. Deu para entender? Para quem está no ao vivo? Acho que sim, né? Espera um pouquinho. Será que minha mãe saiu? Deu. Tá bom. Então tá. Então se deu, deu. Gente, é isso, tá? Era rapidinho de novo, sempre. Um beijo pra vocês.